Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Como você já sabe, meu nome é Eli Simberg, sou pesquisador das Escrituras, moro aqui em Jerusalém e considero isso como um privilégio por me ajudar a compreender melhor as Escrituras e um grande motivo para compartilhar meus conhecimentos com você. Quero te agradecer por se tornar membro do canal, né? E tenho certeza que nossos esforços não serão em vão, não é mesmo? Meu objetivo principal é levar o puro conhecimento bíblico e histórico isento de conceitos religiosos, que em muitos casos interferem no aprendizado contextual das Escrituras. No vídeo de hoje, estudaremos o capítulo 2, 3 e 4 de Hebreus, e quero lembrá-lo que durante as nossas aulas eu indicarei outros vídeos complementares para que você tenha uma melhor compreensão de um ponto específico do assunto que estamos estudando, tá bom? Então vamos ver quais as recomendações do autor anônimo da carta aos Hebreus aos judeus da comunidade judaica primitiva. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Veja que, desde Abraão, o Senhor enviou seus anjos para anunciarem seus planos. Promessas e grandes sinais e maravilhas aconteceram, principalmente, gente, durante a saída, do povo de Israel do Egito até a conquista da terra prometida, assim como no tempo em que Yeshua viveu entre nós aqui em Israel, conforme predito nos profetas. Os dons do Espírito Santo também foram dados aos antepassados e não é nenhuma novidade aí dos escritos apostólicos. Ou seja, Deus falou através dos profetas, curou através dos profetas, ressuscitou através dos profetas e, inclusive, muitas pessoas receberam dons espirituais e habilidades para realizarem trabalhos físicos que envolveram a construção do próprio tabernáculo. Um grande exemplo disso encontramos na Torá, que diz: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o labor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em enlapidar de pedras para engastar, e entalhar madeiras, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Aiolad, o filho de Aisamek, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do gravador, em azul, em púrpura e em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Veja que o Espírito de Deus tem várias habilidades e funções. Em Gênesis capítulo 4, versículo 21, vemos que Yuval era inventor de instrumentos. Já o rei Davi instituiu uma orquestra com 3 regentes. A música erudita, gente, é um dom. A arte erudita é um dom.
a facilidade de falar idiomas é um dom também. O ensinar corretamente as Escrituras é um dom. E por isso o apóstolo Paulo escreveu: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quiser ou como quer. Então, como você pode ver, a carta aos Hebreus está em plena sintonia com as leis de Deus e com os profetas da Bíblia hebraica que dão o quê? Testemunhos, inclusive, do agir do Espírito Santo, gente. Aqui no canal eu tenho um outro vídeo especial falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, eu aconselho que você assista, pois ele também faz parte do conteúdo complementar desse estudo bíblico. Agora, voltando ao capítulo 2 de Hebreus, encontramos mais um detalhe muito interessante. No versículo 10, está escrito assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, esse príncipe, gente, é o Messias que foi tirado, dentre nós, conforme mencionado no capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo 25, antes da destruição do templo e de Jerusalém pelas mãos dos romanos, conforme nós vimos lá no primeiro vídeo, no capítulo 1. E como eu disse inicialmente, a carta aos Hebreus foi escrita em algum momento durante a segunda metade do primeiro século. Porém, tome muito cuidado, para não confundir o Messias com o segundo príncipe e aquele povo dele, que veio para destruir Jerusalém, pois nos versículos 25 e 26 de Daniel encontramos 2 príncipes distintos, conforme já vimos em outros vídeos aqui no canal, que estão relacionados à visão de Daniel e poderão ser assistidos aí como parte também do conteúdo complementar desse estudo bíblico. Inclusive eu vou deixar eles aqui na playlist. No restante do capítulo 2 de Hebreus e capítulo 3, você verá o escritor trazendo explicações com base nos sinais e no livro do profeta Isaías sobre a morte do Messias, chamado também de renovo. Veja que durante o capítulo 3, o escritor cita nas entrelinhas as leis de Deus para que sejam obedecidas e utiliza como exemplo os juízos de Deus contra nossos antepassados durante a peregrinação de 40 anos no deserto, após serem libertos da escravidão egípcia. Note que não existe absolutamente nada de cristianismo ou de conceitos cristãos na Epístola aos Hebreus, como ensinam na teologia, que apresentam um conceito descontextualizado sobre os primeiros judeus crentes em Yeshua. Na Enciclopédia Britânica, por exemplo, é dito que a carta aos Hebreus foi endereçada a uma comunidade cristã cuja fé estava vacilando por causa das fortes influências judaicas
e que o autor concluiu que o cristianismo é consequentemente superior ao judaísmo. Porém, gente, a realidade que vemos de forma clara no contexto da carta aos Hebreus é que a fé original judaica messiânica em Yeshua está em total conformidade com as leis, com os profetas e com os salmos, que são os elementos rudimentares de toda a estrutura bíblica hebraica que revela o quê? O Messias, né? O Messias é uma figura original do judaísmo bíblico. Não se trata de uma religião melhor do que a outra ou de uma religião que substituiu a outra, mas que desde os tempos remotos, aqueles que dentro da comunidade de Israel não obedeceram a Deus, o que aconteceu? Eles sofreram as consequências. O escritor demonstra que a desobediência de parte de alguns dos israelitas impediu que os desobedientes recebessem a promessa. E por isso, o que aconteceu? Eles morreram no deserto. Por isso, está escrito no final do capítulo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Por quê? Havendo a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, de Moshe. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujo corpos caíram no deserto, ou morreram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa de suas incredulidades. Ou seja, aqueles israelitas que desobedeceram às leis de Deus e não ouviram a voz do Senhor, não receberam a promessa e não entraram na terra prometida juntamente com quem? Com os seus filhos e com Josué e Caleb. De acordo com o escrito aos Romanos, no capítulo 11, vemos que os planos de Deus continuam firmados sobre quem? Sobre nós, judeus remanescentes, crentes no Messias, e não sobre aqueles que não creram na profecia, mas também não deixaram de ser judeus. Porém, os judeus que não creram em Yeshua continuam fazendo parte da nação física de Israel, mas não são contados como remanescentes, a não ser que reconheçam a Yeshua como o Messias. Por isso, os gentios também crentes em Yeshua foram enxertados na comunidade de Israel, mas não se tornaram integrantes das tribos israelitas. Porém, são abençoados, assim como os judeus remanescentes, que são os portadores das bênçãos e das promessas. Por isso, Yeshua disse à mulher samaritana, veja que grande exemplo: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, conforme lemos no contexto do capítulo 11 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro e evidente que os gentios crentes em Yeshua foram enxertados na oliveira, que representa a nação israelita, para que fossem feitos participantes das bênçãos e promessas pertencentes originalmente aos judeus israelitas remanescentes. No final do capítulo 3 e início do capítulo 4, vemos um grande alerta do escritor aos judeus crentes no Messias sobre as consequências do pecado como fruto da desobediência à constituição divina, às leis de Deus, e automaticamente a perda do quê? Das promessas. O escritor diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé
naqueles que a ouviram. Ou seja, aqui vemos claramente que as boas novas sobre o Messias e as promessas de entrarmos no reino de Deus, quando ele for estabelecido aqui na terra através do Messias, estão baseadas na lei de Deus, na Torá, e nos profetas. E que somente através da fé genuína, que gera a obediência aos mandamentos de Deus, teremos então o direito de entrar no descanso do Criador. Agora, o mais interessante, gente, é que a promessa está firmada em qual mandamento? No quarto mandamento, que faz referência à guarda do Shabat, o dia em que o próprio Deus descansou de sua obra e instituiu um marco sobre o seu reino. Aqui em Israel, muitos rabinos dizem que o Messias virá quando o povo judeu entender realmente a importância do Shabat e guardá-lo corretamente. E o escritor aos Hebreus diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Como você pode ver, a maior de todas as promessas, gente, está firmada no quarto mandamento, ou seja, no Shabat, que foi instituída por Deus antes mesmo da constituição divina ser entregue para o povo de Israel no Monte Sinai e aos gentios que nos acompanhavam, que saíram conosco do Egito. Então veja que aqueles que pela fé guardam os mandamentos de Deus com entendimento e amor e creem em Yeshua, terão direito a quê? Está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui você vê claramente que existe uma contextualização entre fé e obras, conforme as obras do Espírito expressa na lei de Deus. Porém, se isolamos as obras da fé ou vice-versa, criamos o que, gente? Heresias. Então, terminamos o capítulo 4 com um ensino que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Yeshua, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como acabamos de ver,
A palavra de Deus expressa através de mandamentos e profecias e promessas é viva e eficaz, sendo usada por Deus para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Por isso devemos manter firme a nossa confissão sobre o verdadeiro Messias, que originalmente é o nosso sumo sacerdote segundo a linhagem do Rei Justo, conhecido em hebraico como Malquitzadik e em português como Melquisedeque. Essa é a mesma confissão de nosso pai Abraão, gente. Yeshua é o verdadeiro Messias da linhagem sacerdotal de Malquitzadik, representado pela linhagem sacerdotal de quem? De Levi, e descendente por parte de Miriam, sua mãe. Yeshua, o renovo, é da linhagem real de Davi, através da semente, gente. Preste atenção nisso. Através da semente de Yosef, de José, seu pai, que foi implantada em Miriam. Através do que, gente? Do agir do poder do Espírito Santo, para que se cumprisse a profecia que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem virgem Bitulá conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Então, para finalizar a primeira parte de nosso estudo sobre a Epístola aos Hebreus e a linhagem sacerdotal e real de Yeshua, eu gostaria de sugerir que você assista aqui no canal o vídeo sobre Jesus, o filho de José, e os outros vídeos que sugeri anteriormente. No próximo vídeo, continuaremos estudando o contexto da Epístola escrita aos Hebreus à luz das profecias e da constituição divina, das leis de Deus, da Torá. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Shalom, shalom.